Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Apesar de terem andado com o Senhor Jesus, seus discípulos não o compreendiam. O ser humano é pequeno demais para entender a grandeza de Deus. Isso foge da compreensão humana. Eles acabaram de ver o Senhor Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. E logo em seguida, Jesus insistiu aos discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido, Jesus subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus se dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Marcos capítulo 6, versículos 45 ao 50. Aqui o Senhor Jesus põe os seus discípulos à prova. Repare que no versículo 48 diz que o Senhor Jesus ia passando por eles, mas eles começaram a gritar com medo. E todos os dias o Senhor Jesus também prova a nossa fé. E você pode até me questionar, mas os discípulos viram o Senhor Jesus e nós não. Mas espera aí, o cego Bartimeu também não. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 47. O ouvir a respeito do Senhor Jesus bastou para ele. O ouvir a respeito do Senhor Jesus foi o bastante para que ele cresce que seria curado. A palavra de Deus também diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Consequentemente, a fé vem do ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. E você tem dado ouvido à palavra de Deus? Após o Senhor Jesus se identificar no versículo 50, dizendo, não temas, sou eu, subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônicos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52. E o seu coração? Como é que ele está? Um coração endurecido não crê nas coisas de Deus, mesmo diante de um milagre. E pode ter a certeza que eles são dos corações. Um coração incrédulo se enche de superstições religiosas e crendices que não nos levam em lugar nenhum. Olha só o que o Senhor Jesus observava no meio da multidão que o seguia. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas o Senhor Jesus não confiava neles, pois o conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João capítulo 2, versículos 23 ao 25. No versículo 53, o Senhor Jesus e seus discípulos chegam do outro lado da margem do rio, a terra de Genezaré. Todos se achegavam a ele trazendo enfermos e ele o curava. Nos faz lembrar da mensagem de Isaías que diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Isaías capítulo 53, versículo 4. Inclusive, muitos pensam que essa passagem de Isaías capítulo 53, versículo 4 se cumpriu na cruz, mas não. O Senhor Jesus fez isso em vida, todas as vezes que curava as pessoas sem ser contaminado por elas. Nada poderia lhe causar mal algum. Ele é Deus, a não ser se ele mesmo se entregasse. E como fez, se entregando naquela cruz para nos redimir e nos dar acesso ao Pai, coisa que nós já havíamos perdido por causa do pecado. Pena que muitos não enxergam isso. Uns até se dizem de Deus, mas o seu interior é podre e orgulhoso. E alguns se baseiam em tradições como se fossem mandamentos de Deus. Mas vamos deixar esse assunto para o próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.